desde a última decisão da Justiça contra a Uber, que nós vimos aí uma discussão por parte, né, dos motoristas com relação a essa questão. Nós sabemos que teve uma associação, né, que deu origem, a associação aí dos motoristas de aplicativo, que deu origem a um inquérito lá no Ministério Público, que se transformou nessa ação civil pública, que deu origem a isso. Portanto, esses motoristas são a favor que a prestação de serviço entre o motorista e o transporte por aplicativo, de transporte por aplicativo na plataforma do Uber, seja de vínculo empregatício, né? E outros motoristas que nós vimos aí depois dessa decisão, que entende que essa relação é de serviço de prestação autônoma, ou seja, eles fazem da maneira que eles querem. Já outros entendem que eles fazem de acordo com as obrigações da Uber e, claro, né, teve essa sentença aí, que é mais uma sentença, que fala a respeito dessa discussão que ainda não foi pacificada e também não foi regulamentada, e nesse vídeo nós vamos analisar exclusivamente essa questão das opiniões diferentes. Ele é vínculo empregatício, as pessoas querem vínculo empregatício, ele não é vínculo empregatício, outros motoristas não querem vínculo empregatício, mas antes de continuar, gostaria que você desse um like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Deixo também no link do vídeo aqui na descrição, que fala sobre solução de capa de sofá para aquelas pessoas, né, que tem sofá e também tem gato ou cachorro. Pode se socorrer aí, clicando no link, e depois pode pedir o desconto também, dizendo que viu aqui no nosso canal do Grupo Teixeira. Outra situação, né, foi a decisão. E que decisão foi essa? A decisão foi no sentido de que o juiz ele entendeu que existia sim vínculo empregatício. É uma decisão de 95 folhas, né, bem grande. Nós vamos resumir aqui, até porque nós temos vídeo no canal falando sobre isso, eu vou deixar nos cards. E ele resumiu, e resumindo isso, ele deu a decisão, dentre outras situações, que foi a parte mais importante, mandando assinar a carteira dos motoristas de aplicativo e estabelecendo uma multa para cada motorista que não tivesse sua carteira anotada. Então, isso foi um primeiro ponto, que já criou o reconhecimento de vínculo empregatício e já gerou uma forte polêmica nessa situação. Outra situação também, com relação, foi a multa por danos morais coletiva, no valor de R$1 milhão. Também temos isso lá no vídeo, né, falando melhor sobre isso, porque é o que eu falei. Nós vamos falar aqui sobre a opinião dos motoristas de aplicativo. E essas duas situações gerou, né, um estrondo entre a categoria e também na sociedade. Muita gente começou a falar a respeito desse assunto. Mas o que acham os motoristas? Bem, aqueles motoristas que estão sendo beneficiados por essa decisão, que entendiam da relação que existe vínculo empregatício, ou o que é vínculo empregatício, né? Habitualidade, assiduidade, onerosidade, subordinação. Então todos esses fatores, né, todos esses requisitos, eles, entre a relação de um trabalhador com uma empresa, eles caracterizam aí o vínculo empregatício e mostra que a empresa tem que anotar a carteira, e anotando a carteira ela tem que pagar uma série de direitos, como FGTS, férias, 13º e por aí vai. E isso vai criar o quê? Isso vai criar uma despesa muito grande, sem contar que também vai cobrar uma conta-prestação também dos trabalhadores, que eu falei aqui. Então vai ter que cumprir horário, vai ter que cumprir subordinação, vai estar subordinado às ordens da plataforma, e isso aí parece que não veio muito com bons olhos para a categoria inteira. Por quê? Porque apesar de algumas pessoas, alguns motoristas de aplicativo entender que é dessa forma e querer, né, e buscar isso na justiça, tem uma parte dos motoristas que discordam dessa situação. Eles entendem que a plataforma ela foi criada para que ocorresse uma prestação de serviço autônomo e que eles têm alguns direitos e gostam, né, de trabalhar nessa modalidade, porque nós já vimos por aí várias pessoas falando, vários vídeos, várias pessoas comentando que eles podem abrir o aplicativo a hora que ele quer. Então eles não precisam estar na obrigação de cumprir uma jornada de trabalho, ou cumprir vários dias de trabalho durante a semana, cumprir várias horas de trabalho durante o dia. Eles não têm, eles abrem o aplicativo se quiser, se não quiser eles não abrem o aplicativo, eles não são obrigados. E com essa decisão, eles vão ser obrigados, se isso for
diga-se de passagem, né, a gente ainda não tem uma decisão de trânsito em julgado, portanto vai caber recurso, e cabendo recurso isso pode ser modificado. Não vou entrar aqui na questão da jurisprudência, se está pacificado ou não, mas vamos olhar pela ótica da categoria. Então essas pessoas, esses motoristas de aplicativo, eles entendem que isso não é a forma que eles queriam, não é a forma que funciona, não é a forma que é real para a categoria, porque se aprovar o vínculo empregatício, eles vão ter que ter um horário, trabalhar todo dia, eles vão ter que cumprir jornada, vão ter que ter quantidade de horas mínima, e tudo isso vai ao encontro do que esses motoristas eles querem para a prestação de serviço que eles executam. E qual é o serviço que eles executam? Eles querem saber o horário que eles querem fazer, eles querem aceitar ou não as corridas, isso é um fato, né? Se você tiver um vínculo empregatício, você não vai poder recusar, vai mandar as corridas, você vai ter que fazer. Então, uma série de polêmica que tira a liberdade desse trabalhador no sentido de fazer opção de escolha quando quer trabalhar, a quantidade de tempo que quer trabalhar e o tipo de corrida que quer aceitar ou não. Então, essas são as justificativas principais. E aí nós sabemos que tem o problema da regulamentação, que muita gente começa a tocar nesses assuntos lá no Congresso Nacional, mas não se tem nada de concreto encaminhando, né? As pessoas começaram a formar comissões, projeto, e aquilo não evolui, aquilo não anda, aquilo fica meio parado. Portanto, surgem essas questões todas. Se essa regulamentação ela tivesse aprovada, se tivesse já uma legislação vigente, isso já não teria esse problema da justiça estar tentando resolver essa questão, e ao mesmo tempo a plataforma ela já tinha se adaptado e não tinha mais discussão com relação a essa questão. E aí, né, na omissão do Congresso Nacional com relação a essa questão da regulamentação, nós temos aí uma categoria que tem parte que entende que é vínculo empregatício e tem parte que entende que não é vínculo empregatício. E aí a pergunta, né, será que numa regulamentação não poderia colocar essas opções para que a plataforma disponibilizasse no momento do cadastro, em que o motorista fosse fazer esse cadastro para poder trabalhar na plataforma, ele fazer a opção. Se ele quisesse trabalhar como vínculo empregatício, ele marcava, e aí nesse caso ele vai cumprir todas as situações dos requisitos do vínculo empregatício, né, que nós já falamos aqui anteriormente. Mas, se por outro lado ele não quer trabalhar como carteira assinada, como registrado, não quer cumprir horário, quer ter a liberdade de poder aceitar ou não as corridas, e assim sucessivamente, ele faz a opção por prestação de serviço autônomo, e aí vai trabalhar. E aí a gente atenderia, em tese, né, as duas situações, tanto os motoristas que entendem que isso é um vínculo empregatício, tanto os motoristas que entendem que isso é uma prestação de serviço autônomo. Não teria mais a briga por relação a essa questão. Outra questão também que é levantada por esses motoristas é a situação de que com essa regulamentação ou com essa decisão que define isso como vínculo empregatício, vai gerar várias situações de despesa, como os próprios reflexos, salário, FGTS, férias, 13º e outras situações mais, que vai estar implicando aí numa folha de pagamento, e isso a empresa não teria como suportar. E não tendo como suportar, fatalmente a opção da empresa seria no sentido de terminar os trabalhos aqui no Brasil e trabalhar somente nos países em que essa empresa ela pudesse trabalhar dessa forma, né? Então seria aí a finalização de uma oportunidade de trabalho para aquelas pessoas que não conseguem arrumar emprego, né, que podem trabalhar, ou uma oportunidade das pessoas trabalharem complementando a renda, porque tem muita gente que trabalha complementando a renda. Mas o fato é que essa decisão ela não cabe a gente, ela cabe aí ao Congresso e cabe à Justiça, e vamos aguardar. E você, o que você acha? Você acha que essa é uma relação de vínculo empregatício ou uma relação de serviço autônomo? Deixa aí as informações, sua opinião nos nossos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.